Amigos, quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade. Eu gostaria de falar um pouco de um tema que algumas vezes não tem sido muito falado, não é? Um e o outro vai falando, mas cá no nosso contexto não tem sido muito falado, não é? Mas eu vou falar à luz do que a Bíblia diz. Se você acredita na Bíblia e quer seguir o que a Bíblia diz, quer aprender a fazer a vontade de Deus, escreva lá nos comentários que você quer aprender a fazer a vontade de Deus e quer decidir seguir a Bíblia. À luz da Bíblia, hoje nós vamos falar sobre a bebida, a bebidice. Por que bebidas? Muitas pessoas têm utilizado a justificativa de que Jesus Cristo transformou água em vinho. Mas será que é verdade? Que as pessoas bebem só por causa deste episódio? E este vinho que Jesus Cristo transformou de água para vinho, neste caso, será que é um vinho fermentado ou sem fermento? Vamos orar. Querido Pai, obrigado por teu amor. Permita que esta mensagem possa alcançar corações abertos, aqueles que se encontram nos vícios também e que querem deixar. Em nome de Jesus, amém. Então, amigos, eu vou ler com vocês aqui no livro de Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20. O livro de Provérbios e o capítulo 20. Vou ler um texto que diz o seguinte. Diz o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O vinho é escarnecedor. Escarnecedor, zombador, por outras palavras. Muitas vezes quando a pessoa bebe, perde a consciência do que tem estado a fazer. Por outras palavras, pode não ser completa, né? Como muitos até têm justificativa que quando fica embriagada, ou então quando fica embriagado, ele tem ainda a capacidade de censurar as coisas. Mas não é verdade, amigos. De acordo com o texto bíblico e com base em dados médicos, não é? A mente do ser humano fica desequilibrada. Tanto é que a pessoa começa a andar sem equilíbrio. Vai de um lado, vai para o outro. Dá um passo para frente, dá 10 para trás. Dá um passo para frente, dá 10 passos para trás. Automaticamente nós não sabemos se a pessoa está a ir ou está a voltar. Então, Provérbios capítulo 23, no verso 29, continua dizendo o seguinte, verso 29, porque vai depois até 35. Verso 29 diz assim: para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes vinho misturado, atenção. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Mulheres estranhas, estamos a falar de traição. 34. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaze no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me, nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Aqui nós encontramos uma descrição do que acontece quando uma pessoa bebe. Quais são os resultados, quais são os efeitos. Afinal das contas, a pessoa acaba se envolvendo em coisas até com mulheres estranhas, como a Bíblia nos menciona aqui. E a Bíblia nos ensina claramente que envolvimento com outras mulheres, que consideramos de estranhas, neste caso, é pecado, biblicamente. O texto bíblico diz: não adulterarás. E este verso não se cinge apenas no quesito adultério, mas tudo que tem ou que está ligado à imoralidade sexual. Eu ainda hei de ler com vocês o livro de Isaías, capítulo 65, no verso 8 a 11. 65, 8 a 11. Diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha um monstro no cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênçãos nele. Assim farei por amor de meus servos, que não a destrua a todos. 11. Mas a vós,
os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que parais ou preparais uma mesa para a fortuna e que misturais a bebida para o destino, também vos destinareis a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mau aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Por outras palavras, o vinho não é ideal, não é devido ao cristão. Isaías capítulo 5, no verso 11, diz assim, 5:11, diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho vos esquente. É um apelo da parte de Deus. Ai dos que assim procedem. Hei de ler ainda outro texto, que é o verso 12. E harpas e alaudes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Verso 23 diz assim: por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho a desfaz pela chama, pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor esvanecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra dos santos, do Santo de Israel. Então, de acordo com o texto que acabamos de ler aqui, compreendemos que as pessoas até muitas vezes se esquecem do que elas fazem por causa da bebediça, não é? Da bebedice, acabam se envolvendo em problemas por aí. Deus, quando nos proíbe de não consumirmos, de consumirmos o álcool, é porque Ele sabe, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e no nosso corpo não deve entrar nada que seja estranho, somente aquilo que Ele definiu. O nosso corpo se assemelha a um carro, motor de um carro. Se o carro é motor a diesel, você não pode pôr gasolina. Se o carro é motor a gasolina, você não pode pôr diesel. No motor, no tanque do motor, aliás, no tanque de combustível, não entra sal, não entra açúcar, aí entra combustível. Dentre os combustíveis, há diesel ou gasolina, dependendo do tipo de carro. Agora, por que você, no lugar da água que você deveria ingerir no seu corpo, você coloca o vinho, a bebida? Tentação, até aparece na garrafa escrito tentação. Por que você ingere isso? Não sabe que você está destruindo o templo de Deus? Deus vai te cobrar por causa disto. Se esta é a sua vontade de mudar seu estilo de vida, entregue a sua vida a Jesus e Ele vai te mudar e moldar o caráter. Efésios 5, verso 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vocês só devem encher do Espírito Santo. Não pode se embriagar com o vinho, bebida. Não pode beber, é o que a Bíblia está a dizer. Não beba nipa. Não beba cerveja. Por quê? O vinho é alvoroçador. Ah, não, Jesus transformou água em vinho. Eu sei. O texto está lá no livro de Mateus, capítulo 15, no verso 11. Mas a Bíblia não diz que o vinho que ele transformou é um vinho fermentado. Não é isso que a Bíblia diz. O vinho que Jesus transformou é suco de uva. Só transformou aquela água em suco de uvas, não fermentado. Você está imaginando se estivesse fermentado? Aqueles homens, se calhar, estariam a se comportar como palhaços. Então, o vinho que se refere não é um vinho com fermento. É de ler aí ainda o livro de Coríntios. Já estamos a chegar ao fim. Livro de 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 10, versos 31. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando uma pessoa perde até equilíbrio de andar por causa de bebedice, está a glorificar a Deus? Não falo somente de bebedice, também falo do cigarro. O cigarro apodrece os pulmões, queima os pulmões. E Deus não quer que a gente faça isto. Livro de 1 de Coríntios, capítulo
6, versos 9 e 10. Este é o último texto que nós estaremos aqui a ler. 6, 9 e 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não ereis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão dos seus. Até bêbado, quando continuar na prática da bebedice, para você não vai. Se esta é a sua vontade, você hoje quer decidir deixar de beber e deixar de fumar, convido-te a orarmos juntos. Escreva aí nos comentários que você precisa de ajuda nas orações para deixar de beber. Ore comigo. Querido Jesus, obrigado por teu amor. Este homem, esta mulher, está a decidir neste momento deixar de beber, deixar de fumar. Auxilie-o, Pai, a que possa estar livre desses vícios. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e desejo que Deus os abençoe para todo sempre. E amém.